Olá, turma. Bom, então dando sequência, né, à nossa aula sobre espectrofotometria de absorção molecular no ultravioleta e visível, hoje a gente vai tentar entender como que diferentes solventes podem influenciar na medida de absorção de uma determinada molécula. Trataremos com um pouco mais de detalhes sobre as principais classes orgânicas e as suas principais absorções ou características de absorção e também análise quantitativa. Então, na aula passada a gente tratou sobre a teoria básica, então vocês puderam ter uma noção de como é que a técnica funciona, mas existem algumas variações ou alguns parâmetros, melhor, que podem influenciar nessa técnica. E aí, de novo, eu chamo a atenção de vocês. É muito importante que vocês, como químicos, saibam reconhecer essas variações e não fiquem lá só apertando botõezinhos de um espectrofotômetro, né? Vocês saibam é, reconhecer em que ambiente uma determinada análise vai ser feita, se o solvente pode influenciar ou não nessa análise, se o comprimento de onda que foi escolhido para aquela análise é o ideal ou não é, e como se fazer um trabalho quantitativo, tá? Bem importante que vocês comecem a ser bem criteriosos e comecem a refletir, a pensar, quando vocês forem lá para a bancada, né? Não ficar só ligando o equipamento e reproduzindo o método, né? Tentem pegar sempre a metodologia que vocês vão empregar, olhar para essa metodologia, tentar identificar os pontos críticos, porque isso vai facilitar bastante na hora de vocês interpretarem o resultado e vocês também definirem se aquela análise que está sendo feita está correta ou não está correta. Bem, começando então com o efeito do solvente. Quando a gente utiliza esses espectrofotômetros mais usuais que vocês estão acostumados em trabalhar, normalmente a gente vai ter a amostra em solução, né? Vai ter a amostra solubilizada utilizando um determinado solvente. E aí vejam, o solvente, ele é uma determinada molécula, ele é um composto químico, né? Um composto químico composto por moléculas que também podem absorver radiação na região do ultravioleta e visível, né? Vocês têm que pensar no solvente dessa forma. Então, o solvente ele é importante quando analisamos espectros ultravioleta e visível, porque eles podem absorver radiação e, desta forma, influenciar na medida. Então, dependendo do solvente que eu estiver empregando na análise para solubilizar a amostra, eu vou ter uma absorção em determinado comprimento de onda. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com solvente acetonitrila, vejam, o lambda de absorção, né, o comprimento de onda de máxima absorção da acetonitrila é 190, do clorofórmio 240, ciclohexano 195, etanol 95%, né? Então uma mistura de etanol e água, o lambda é 205, hexano 201, por aí vai, né? Nessa tabela tem os principais solventes. Vejam que a maioria, na verdade, todos esses solventes são solventes que absorvem radiação na região do ultravioleta. Então, o que isso quer dizer? Bom, se vocês estiverem com o intuito de analisar uma molécula que absorve a radiação na região também do ultravioleta, vocês vão ter que cuidar para que o solvente que vocês estão empregando, né, ele não absorva no mesmo lambda da amostra de vocês. É porque isso fica óbvio, vai interferir no resultado. Então, primeiro passo, o que vocês deveriam observar, né? Definir qual o comprimento de onda de absorção do solvente que vocês estão empregando. Verificar se o solvente faz ligação de hidrogênio. Se sim, a tendência é que a banda de absorção fique mais larga e isso pode ocultar informações. Bem, como é que a gente pode entender um pouquinho melhor isso? Então, imaginem que está se fazendo a leitura, né, ou análise, enfim, dessa estrutura aqui, desse fenol. E esse fenol está solubilizado em dois meios, em isoctano e em etanol. Vejam que esse é o perfil de absorção do fenol quando ele está solubilizado em isoctano. Então, a gente consegue perceber pontos em que ocorre a máxima absorção para o fenol, né? Vejam, são 3 pontos de máxima absorção aqui, né? Um ponto aqui, um segundo ponto aqui e um terceiro ponto aqui, indicando o perfil de absorção dessa substância. Agora, quando eu tenho essa mesma molécula, né, o fenol, mas agora solubilizada em etanol, né, que é um solvente
capaz de formar ligações de hidrogênio, essas ligações de hidrogênio formadas, essas interações intermoleculares, né, elas fazem com que ocorra o alargamento de banda. Então, vejam, aqui eu já não consigo enxergar esse sinal ou essa absorção característica, né, nesse comprimento de onda para o fenol. Eu consigo enxergar dois lambdas aqui, dois máximos de absorção, até um pouquinho deslocados, né, justamente em função do solvente que está se empregando. A gente pode sugerir o seguinte: quando utilizam-se solventes polares, normalmente esses solventes são capazes de formar ligação de hidrogênio, e isso vai fazer com que o espectro resultante perca a estrutura fina. Se estivermos trabalhando com solventes apolares, nós teremos o espectro da substância analisada, ele vai ser semelhante ao produzido no estado gasoso, pelo fato de não formação de ligação de hidrogênio, que acaba alargando a absorção da radiação. E é claro, né, além desse alargamento de banda que os solventes polares, os solventes que formam ligação de hidrogênio, eles podem fazer, prestar atenção em qual é o lambda de máxima absorção daquele solvente que vocês estão empregando. O solvente utiliza-se ou é comum, não digo que não é tão comum assim, mas a gente pode estabelecer um termo que é o solvatocrismo, tá? Esse termo, ele indica o quê? Ou melhor, ele descreve, né? Eu coloquei o conceito aqui, ó. Descreve a alteração na posição e às vezes na intensidade e na forma de uma banda de absorção na região do ultravioleta visível de um composto em função da polaridade do solvente. Então lembrem sempre, o solvente ele pode interferir tanto na intensidade quanto na forma do espectro daquela substância que está sendo analisada. No caso das polaridades do estado fundamental e excitado de um cromóforo serem diferentes, uma mudança na polaridade do solvente conduzirá à estabilização diferenciada para ambos os estados e então para a mudança no gap de energia entre seus níveis eletrônicos. Então vamos tentar entender um pouco melhor isso, tá? Vamos dar uma olhada nessa figura aqui, ó. Nessa figura nós temos o quê? Essa figura ela representa o efeito ipsocrômico em A, né? Ipsocrômico seria o quê? Seria o deslocamento da absorção da radiação para a região do azul do espectro eletromagnético, né? Então, se a gente observar o espectro eletromagnético, o comprimento de onda do azul, ele fica aqui na faixa de 400 a 450 nanômetros. Então, quando eu desloco a absorção da radiação para essa faixa do azul, para essa faixa de comprimento de onda, disse que eu tenho um efeito ipsocrômico. Quando eu tenho o deslocamento da radiação para a região do vermelho, eu tenho um efeito batocrômico. Né? O vermelho, se vocês olharem aqui no espectro eletromagnético, ele está mais aqui no outro lado, né, do espectro eletromagnético, numa região de maior lambda, maior comprimento de onda, 700 nanômetros, e por consequência, menor energia. Então, eu posso ter normalmente os deslocamentos que podem ocorrer num espectro eletromagnético de uma determinada molécula, eles podem ocorrer tanto deslocamento para o azul ipsocrômico, né, para uma região de menor comprimento de onda, maior energia, ou para o batocrômico, que seria o deslocamento para a região de maior comprimento de onda e menor energia. Então, se eu tenho um deslocamento se eu tenho um efeito ipsocrômico, né, o deslocamento para o azul, é o resultado da maior estabilização do estado fundamental em relação ao estado excitado, com o aumento da polaridade do meio. Né? Aqui a gente está pensando em diferentes solventes. Se eu tenho um efeito batocrômico, é porque ele é resultado da maior estabilização do estado excitado em relação ao estado fundamental. Então, aqui, ó, nessa figura, nós temos a representação do perfil de absorção dessa substância aqui. E essa benzofenona, ela está solubilizada ou melhor, ela foi solubilizada em dois solventes distintos, em ciclohexano e em etanol. E aí foi se medido, então,
como é que ficaria o perfil de absorção da benzofenona nesses dois solventes. Na linha contínua, tá? Nós temos a representação da benzofenona solubilizada em ciclohexano e na linha tracejada nós temos ela solubilizada em etanol, né? Então nós temos solvente polar etanol e solvente apolar o ciclohexano. No caso da benzofenona, em função da estrutura química que ela apresenta, em função das ligações, dos elétrons ligantes, né, dessa estrutura, nós podemos ter dois tipos de transições. Nós podemos ter as transições dos elétrons não ligantes, aqui do oxigênio, né? Então a gente pode ter transição de elétrons não ligantes para um estado, para o orbital π estrela ou π antiligante. E nós também podemos ter, em função das insaturações, né, das ligações π, a transição de elétrons do orbital π para o orbital π estrela e antiligante. Então, vejam, se eu tiver com essa molécula solubilizada em ciclohexano, eu vou enxergar o quê? Eu vou enxergar a transição de π para π estrela com um efeito ipsocrômico, então é como se eu deslocasse todo o espectro para uma região de menor comprimento de onda e maior energia, né, que é o que a gente consegue visualizar aqui. Então o lambda máximo seria aqui, né, quando comparado com o lambda máximo da substância em etanol. Vejam, conseguem visualizar a diferença, né? Olha o quanto deslocou. Deslocou toda essa região aqui do espectro eletromagnético, né? Quando eu tenho a substância solubilizada em etanol ou em ciclohexano. Quando eu tenho a transição de elétrons não ligantes, né, para um orbital π estrela, eu tenho um deslocamento batocrômico, né? Então vejam, aqui eu teria um máximo de absorção para o etanol, enquanto que aqui o meu máximo de absorção em ciclohexano estaria aqui. Então eu tenho todo esse delta aqui do espectro eletromagnético, toda essa variação, o deslocamento como um todo do espectro agora para uma região maior comprimento de onda e, por consequência, maior energia. Né? Então, vejam o que é importante vocês visualizarem aqui. É uma mesma substância, mas que apresenta espectros diferentes em função do solvente que essa mesma substância está solubilizada. Então, por isso que vocês têm que ficar atentos a esses detalhes. Bom, e isso acontece por quê? Usualmente, as ligações de hidrogênio elas conseguem estabilizar a molécula. As ligações de hidrogênio do solvente com determinado soluto, elas podem ocorrer tanto no estado fundamental, que é o mais usual, mas também podem ocorrer no estado excitado. Apesar de ser menos usual, ela também acontece. Então, vamos imaginar que se a gente tiver a transição, né, de um orbital, por exemplo, não ligante para um orbital e antiligante, eu vou precisar de uma determinada energia para que essa transição ela ocorra. Se a ligação de hidrogênio ocorrer com esse soluto no estado fundamental, ela estabiliza a molécula e diminui o estado energético, né? A energia do estado fundamental ela é diminuída, né? Do estado excitado continua igual, mas a do estado fundamental é estabilizada e diminuída. Então vejam que a energia necessária para que essa transição ocorra nesse caso, ela vai ser maior. Como a energia é maior, o comprimento de onda, o lambda, é menor. Vou colocar o sinal aqui, lambda é menor, tá? Agora, se a interação ocorrer entre a ligação de hidrogênio ocorrer, né, entre o solvente e soluto, mas agora no estado excitado, a gente vai ter o estado fundamental mantendo-se o mesmo, né? E o estado excitado ele vai diminuir a energia. Então vejam, para que essa transição ocorra, a energia vai ser menor. Para isso, eu preciso de um lambda maior. Tá? Então, é isso que justifica as transições ou para o vermelho ou para o azul, né? Se for para o azul, só para a gente relembrar aqui o que já foi dito, né? O azul, como ele tem menor comprimento de onda, ele é um resultado da maior estabilização do estado fundamental em relação ao estado excitado com aumento da polaridade do meio, que é o que a gente visualizou neste exemplo aqui.
Se eu tenho efeito batocrômico para o vermelho ele está nessa região aqui, né, que é a região de maior comprimento de onda, ou seja, menor energia. E vai ser resultado da maior estabilização do estado excitado em relação ao estado fundamental, que seria esse caso aqui. Então, o que precisa ficar claro é isso, que solventes, determinados solventes, principalmente aqueles capazes de fazer ligações de hidrogênio com o soluto, são capazes de estabilizar a molécula, seja no estado fundamental ou no estado excitado, e esse procedimento de estabilização ele vai deslocar o lambda de máxima absorção da molécula, do soluto, ou para a direita ou para a esquerda, dependendo da estabilidade que possa ocorrer entre soluto e solvente. Entramos agora num outro conceito que também é muito, muito importante em espectrofotometria de absorção molecular ultravioleta e visível. Grupos cromóforos são grupos de átomos que estão envolvidos no processo de absorção. Então, são justamente aqueles grupos de átomos que vão ser os responsáveis por absorver a radiação eletromagnética. Por quê? Se a gente pensar em moléculas, né, a gente não pode dizer que a absorção depende apenas dos elétrons de forma individual. Ela vai depender de todos os núcleos que estão ali compondo aquela estrutura que está sendo avaliada. Aí, dependendo do ambiente químico, nós vamos ter um processo de excitação diferente. Então, por exemplo, se a gente der uma olhada nessa molécula aqui, né, a gente pode pensar em moléculas que têm vários tipos de ligações químicas, ligações simples do tipo sigma, ligação dupla do tipo sigma e pi, ou ligação tripla, né, composta por uma sigma e duas pi. Se a gente der uma olhada aqui, né, então no caso dessa estrutura aqui, né, ligação aqui entre carbonos, né, poderíamos ter hidrogênios e carbonos, enfim, mas ligações apenas do tipo sigma. Nesse caso, nós temos ligações carbono duplo oxigênio, nós temos ligações sigma, pi e não ligantes. Então, vocês já podem imaginar que o processo de absorção, né, se eu estiver analisando uma estrutura química que tenha, por exemplo, só carbono e hidrogênio, ela vai ser diferente da absorção de uma molécula que tenha presente em sua estrutura química insaturações, ligações do tipo pi e elétrons não ligantes. Aí a gente pode começar a pensar agora, talvez relacionando ou direcionando um pouco mais para compostos orgânicos, né? Como que seriam basicamente as transições, absorção de radiação eletromagnética quando eu estiver trabalhando com alcanos? No caso de alcanos, nós vamos ter ligações apenas do tipo sigma, né? Então a transição ela vai ocorrer de um orbital sigma para um orbital sigma antiligante, né, que é o que está representado aqui, transição do orbital sigma ligante para um sigma antiligante. Para que esse processo de transição ocorra, né, essa excitação eletrônica que ocorra, vejam, é o maior delta em energia que nós temos. Por isso são necessários fótons com elevada energia. Na sua maioria estão fora da faixa do espectro fotômetro. Então vejam, quando a gente estiver trabalhando com alcanos, dificilmente a gente vai conseguir gerar espectros para alcanos. Por quê? O delta em energia ele é tão elevado que o equipamento, né, ele não consegue medir, ou a gente fica fora da faixa do espectro eletromagnético com energia suficiente para causar esse tipo de transição. Se nós estivermos trabalhando com álcoois, éteres, aminas, compostos de enxofre, né? Ou seja, moléculas saturadas que têm pares isolados de elétrons não ligantes, basicamente nós vamos ter transições do tipo elétrons, né? Orbitais aqui, elétrons do orbital não ligante para um sigma estrela, né? Que estaria representado aqui com essa setinha verde. São necessários fótons com elevada energia, mas que se encontram dentro da faixa acessível experimentalmente. Que faixa seria essa? Álcoois e aminas na faixa de 175 a 200 nanômetros, tióis e sulfetos na faixa de 200 a 220 nanômetros. Agora, quando nós estivermos em saturações, né, estivermos trabalhando com alcenos e alcinos, transição, basicamente, né, a transição prioritária que vai ocorrer vai ser a transição do tipo pi estrela. Então, pi estrela. Lembrando sempre que as transições de um nível são as preferenciais.
Nesse caso, são necessários fótons com elevada energia e que sejam sensíveis à presença de substituintes. Para transições dessa faixa de compostos, né, nós teríamos um lambda entre 170 e 175 nanômetros. Compostos carbonilados, então vejam, compostos carbonilados nós já teríamos, né, a presença da insaturação aqui, né, da C dupla O, carbono dupla oxigênio. Então, nós teríamos orbitais sigma, elétrons, né, do tipo sigma, pi e não ligantes. As transições que poderiam ocorrer do tipo não ligante para pi estrela, na faixa de 280 a 290 nanômetros. Normalmente, esse tipo de transição ela é proibida por simetria. Como que a gente pode definir isso? Olhando o epsilon, a absortividade molar, um epsilon muito baixo, 15, né, indicando que esse tipo de transição, vejam, não é que que essa transição não pode ocorrer, mas ela ocorre em pequena quantidade. E as transições preferenciais, que seriam do tipo π e estrela, na região de 188 nanômetros aproximadamente. Vejam que o epsilon, nesse caso, né, pelo fato de ser uma transição permitida, muito maior, aproximadamente 900. Então, aqui teríamos, né, um resumo, né, a gente poderia dar uma olhada novamente, todos os tipos de transições que podem ocorrer, né, em função da classe dos compostos que estão sendo analisados, né. Em alcano, essas transições são de alta energia, normalmente o lambda adequado para que essa transição ocorra estaria abaixo de 190 nanômetros, por isso que o equipamento ele não é sensível a esse tipo de transição e dificilmente a gente vai enxergar espectros ou vai enxergar absorbância para esse tipo de transição. Em compostos carbonílicos, sigma, pi estrela, halogênios, éteres, tioéteres, compostos aminos, hidroxi, etc., enfim, né? Que tem um par de elétrons aí não ligantes, grupos funcionais com pares de elétrons desemparelhados. Então, esse seria o tipo de transição preferencial, né? Não ligante para sigma estrela. Alcenos, compostos carbonílicos, alcinos, iminos, compostos azo, apresentam insaturações da molécula, então transições do tipo pi, pi estrela serão as preferenciais. E também em compostos carbonílicos não ligantes para pi estrela. Aí nós temos também alguns termos que são muito comuns e que vocês devem começar a se acostumar. Dois deles a gente já falou anteriormente quando nós tratamos do efeito do solvente. E aí, esses termos eles vão estar muito relacionados à presença de grupos substituintes, né? Que foi o que a gente falou também anteriormente ali em alcenos e alcinos. Dependendo dos grupos substituintes que nós tivermos, esses grupos substituintes eles podem, claro que desde que eles estejam ligados aos cromóforos, eles podem deslocar o comprimento de onda de máxima absorção, intensificar ou diminuir o processo de absorção, tá? Esses grupos substituintes, eles são denominados de grupos auxocromos. Grupos metila, hidroxila, alcoxi, halogênio e aminas, né? Então, grupos substituintes que vão interferir no processo de absorção. Esses grupos, eles podem ter um efeito ipsocrômico, que a gente já viu o que significa, né? Que seria um deslocamento de onda para a região do azul do espectro eletromagnético. Então, mudança da absorção para menores comprimentos de onda devido à substituição ou efeito do solvente. Podemos ter o efeito batocrômico, efeito de deslocamento para a região do vermelho do espectro eletromagnético, então mudança da absorção para maiores comprimentos de onda devido à substituição ou efeito do solvente. O efeito hipercrômico, que seria não o deslocamento, não vai ocorrer alteração do lambda de máxima absorção, mas vai ocorrer o aumento da absorção. Então, aumento da intensidade de absorção ou o efeito hipocrômico, que seria a diminuição da intensidade de absorção. Então, a gente tem que estar sempre ligado nesses grupos substituintes para poder imaginar que tipo de transições ou alterações na absorção
dos grupos de interesse, né, esses grupos substituintes, eles podem causar. Existem algumas tabelas que podem facilitar um pouco a nossa vida, né? E que podem indicar, por exemplo, em função da classe de compostos que está sendo analisada, qual é o tipo de transição preferencial e em que comprimento de onda essa transição vai ocorrer. E nós temos também o efeito da conjugação, né? Então, a conjugação de alcenos favorece o deslocamento batocrômico e o efeito hipercrômico, né? Então, se a gente tiver uma determinada molécula com várias duplas ligações em sequência, a gente vai ter tanto o deslocamento para a região do vermelho, quanto o aumento da intensidade de absorção, né? Então, se a gente der uma olhada, por exemplo, nesse espectro aqui, em que a gente vai ter dimetil polienos, né? Então, presença de várias insaturações aqui, né? Esse N representando o número de insaturações na molécula. Então, em A, que seria esse espectro tracejado, nós teríamos 3 insaturações. Vejam que nós temos uma intensidade de absorção menor, né? Menos absorção, e o espectro um pouco mais deslocado para uma região de menor comprimento de onda. Agora, conforme eu vou aumentando o número de insaturações, se a gente comparar aqui em C, né? Em C nós teríamos 5 insaturações, eu já tenho um aumento na intensidade da absorção e também um deslocamento para uma região do espectro de maior comprimento de onda, né? Então, a região de maior comprimento de onda é o efeito batocrômico e maior intensidade de absorção, o efeito hipercrômico. O que vai acontecer? O que isso significa? Quanto maior o número de insaturações presente em uma determinada molécula, eu posso acabar deslocando tanto esse espectro que ele pode chegar até a região do visível, por exemplo, né? Então, e com um aumento muito grande da intensidade de absorção. Então, moléculas que têm um número grande de insaturações podem apresentar essa característica de absorver radiação na região do visível e com alta intensidade de absorção. E para fecharmos, né, o nosso assunto aí da teoria básica de espectrofotometria ultravioleta e visível, a gente entra na análise quantitativa, né? Análise quantitativa, turma, ela é muito, muito, muito importante em uma análise por espectrofotometria ultravioleta e visível. Vocês têm que saber desenvolver um ensaio quantitativo, né? Tudo que a gente tratou até o momento estava basicamente relacionado à análise qualitativa, né? A identificação de determinados grupos químicos, né? Mas a análise quantitativa, ou seja, poder dizer o quanto tem de uma determinada substância, ela é essencial e uma área muito importante dentro da espectrofotometria de absorção molecular ultravioleta e visível, tá? Não é difícil de se realizar uma análise quantitativa, mas a gente precisa se atentar para alguns detalhes. Bom, algumas características, né, da análise quantitativa em ultravioleta e visível: ampla aplicabilidade, né, a gente pode trabalhar ou quantificar tanto compostos orgânicos quanto inorgânicos, né, desde que eles absorvam, obviamente, na região do ultravioleta e visível, ou caso eles não absorvam, a gente ainda pode fazer uma modificação estrutural, né, fazer uma reação química de forma a mudar a estrutura desses compostos para que eles passem a absorver radiação. Então, que a gente transforme essas substâncias em derivados que absorvam radiação ultravioleta e visível. Alta sensibilidade, normalmente a espectrofotometria de absorção molecular ela é capaz de detectar concentrações da ordem de 10 a menos 5 até 10 a menos 7 mol por litro. Então, isso quer dizer alta sensibilidade é o quê? Mesmo os componentes presentes em pequena quantidade, a gente vai conseguir quantificar esses componentes. Podemos considerar sim uma técnica seletiva, desde que vocês trabalhem com o comprimento de onda específico do analito, né? Então, sempre que vocês forem desenvolver uma análise quantitativa, vocês precisam definir qual é o comprimento de onda em que o soluto de vocês, né, o componente de interesse de vocês, absorve. E vocês vão ter que trabalhar, obviamente, que naquele comprimento de onda específico. Caso contrário, vocês poderão incorrer em erros na análise quantitativa. Então, é muito importante vocês se atentarem para o método que vai ser empregado
E se vocês tiverem dúvidas, vocês mesmos, experimentalmente, podem definir qual é o comprimento de onda de máxima absorção, né? É só preparar uma solução daquele componente de interesse, fazer uma leitura em diferentes comprimentos de onda, fazer uma varredura, né, do espectro, desde o ultravioleta até o visível, e definir onde é que vai estar o lambda de máxima absorção, né, o comprimento de onda de máxima absorção. Isso é primordial. Boa exatidão, né? Então ele tem que realmente identificar as substâncias na concentração em que elas realmente estão presentes, né? São aceitáveis erros na faixa de 1 a 5%, que podem ser reduzidos até décimos por cento, dependendo dos cuidados que vocês tiverem durante a realização dos ensaios. Acessibilidade, as medidas são realizadas de forma fácil e rápida. Como eu comentei lá na nossa primeira aula, a espectrofotometria ultravioleta e visível, ela é uma técnica simples, fácil de ser executada, o equipamento ele não é muito específico ou complexo, então ela é muito empregada para análises quantitativas. Bom, aí teremos algumas etapas, tá? Vou passar brevemente aqui com vocês, depois eu encaminho esse material e na sequência também quero tentar fazer uma aula experimental para que vocês consigam visualizar melhor todas essas etapas que eu trago para vocês agora, né? Então, a gente precisa desenvolver a condição que vai produzir uma relação linear entre absorbância e concentração, né? Que é a gente vai tá trabalhando com a lei da absorção, a lei de Lambert-Beer, né? Temos que estar dentro da faixa linear, ou seja, conforme aumentamos a concentração, temos um aumento proporcional na absorbância daquela substância. Selecionar o lambda característico do analito e onde ocorra a máxima absorção. Pode ser obtido por varredura, também já comentei isso com vocês. A curva de calibração deve abranger uma faixa razoável de concentração e englobar a composição da amostra, né? Então, você vai ter que utilizar. Isso é bem importante, até vou fazer um parênteses aqui, tá? Usualmente, não só em espectrofotometria, ultravioleta e visível, muitos métodos instrumentais de análise fazem uso de padrões, tá? Tanto para fins qualitativos quanto para fins quantitativos. O que é um padrão? Padrão é uma substância de referência, usualmente aquela substância que vocês querem, pretendem identificar e quantificar na amostra, e vai ser empregada como um norte, como uma referência para vocês, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que vocês estejam pretendendo desenvolver a determinação de cafeína em um determinado medicamento, que era a nossa ideia de projeto original. Nesse caso, vejam, quem é o nosso componente de interesse? É a cafeína. Então, para eu poder afirmar, né, que existe cafeína na amostra e se ela existe, em que concentração ela está presente, o ideal seria eu sempre ter uma referência. E quem seria essa referência? A própria substância que eu quero identificar, a própria cafeína. Então, eu teria que adquirir um padrão de cafeína que vai funcionar durante toda a minha análise como a minha referência, tanto para fins qualitativos quanto para fins quantitativos. E a gente tem que estar ligado também no seguinte, né? Nas variáveis que podem influenciar a absorbância, como, por exemplo, pH, temperatura, altas concentrações de eletrólitos e presença de interferentes, né? Todos esses parâmetros, todas essas variáveis, obviamente, que podem influenciar na absorção da substância de interesse. E aí, para fins quantitativos, como que a gente trabalha, basicamente, né? Eu acho que essa figura acaba resumindo bem a ideia geral. Então, vejam, a gente vai ter que traçar, produzir melhor, né, uma curva de calibração. O que seria essa curva de calibração? Pegar o padrão, que é a nossa referência, por exemplo, a cafeína, produzir ela em diferentes concentrações. Nesse caso aqui, né, seria um exemplo variando de 0 até 0,005 mol por litro, né? Então, um aumento gradativo na concentração da substância de interesse. E vejam que aqui a gente representa de que forma? Um aumento na intensidade da coloração, né? Indicando que, lembrando lá da lei de absorção, quanto maior for a concentração do soluto no meio, maior vai ser a absorção da radiação, né? Mais intensa vai ser a absorção da radiação. Cada ponto a gente pode designar, né, como cada concentração sendo um ponto da curva de calibração,
Esse ponto ele vai ser lido, né? Cada ponto ele é lido no espectro, né? Então vejam aqui seria a representação, aqui o comprimento de onda e aqui a absorbância. Num determinado comprimento de onda, aqui a gente não vai se importar em definir qual é, mas vejam que ele é o mesmo, né? Independente da concentração, esse comprimento de onda é o mesmo, porque é a mesma substância, então nem faria sentido não ser o mesmo. Mas o que a gente percebe? Que quanto maior é a concentração da substância, então aqui ela está variando de 0,001 mol por litro, né, que seria esse ponto menos concentrado, até 0,05 mol por litro, que seria o ponto mais concentrado, né? Então, quanto maior a concentração da substância, vejam que maior é a absorbância da radiação eletromagnética. É isso que a gente espera, é isso que a lei da absorção nos mostra. Quanto maior a concentração da substância, maior vai ser a absorção da radiação. Na sequência, o que é feito? Vou apagar ali, ó. Aqui. O que a gente faz então na sequência? Nós vamos trabalhar com uma regressão linear, né? Então, nós vamos relacionar no eixo X a concentração da substância e no eixo Y a absorbância, né? Porque a absorbância é a função da concentração. Então, o que a gente enxerga aqui? Quanto maior a concentração, maior é a absorbância da solução. Por regressão linear, a gente vai obter uma equação de reta desse tipo aqui, né? Y a x mais b, em que em y nós temos a absorbância e em x nós temos a concentração, né? Podemos obter a concentração. A é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Então, imaginem, se vocês estivessem trabalhando, né, com uma amostra de medicamento, por exemplo, para dosar cafeína, vocês teriam no primeiro momento, realizado uma curva de calibração com esse padrão de cafeína, produzido em diferentes concentrações, então esse padrão cafeína, vocês leriam num comprimento de onda fixo, que seria aquele comprimento de onda de máxima absorção para essa substância, os valores de absorbância. Plotariam essa equação de reta e na sequência o que vocês fariam? Vocês poderiam ter uma outra cubeta aqui, tentar desenhar aqui rapidinho, tá? Não vai ficar bonito, mas enfim. Vocês teriam uma outra cubeta com a solução, né, que a gente poderia chamar de A, que seria a amostra. Vocês também fariam a leitura dessa solução no espectrofotômetro e a partir dessa amostra vocês teriam um valor de absorbância, né? Uma medida de absorbância. Esse valor de absorbância, ele seria substituído na equação de reta de vocês em y e vocês encontrariam x, ou seja, encontrariam a concentração da substância na cubeta, né, na solução que está sendo analisada. E aí, por cálculos, a gente consegue definir a porcentagem, né, a concentração em mol por litro da substância que vocês pretendem analisar, tá? Não é difícil de se fazer, é bem importante que vários cuidados ou alguns cuidados sejam tomados para que a gente possa, sim, quantificar com segurança o teor de uma determinada substância em uma amostra de interesse. E aí, fechando essa aula, né, com análise quantitativa, temos que tratar na próxima aula, só falta tratarmos sobre a instrumentação. Então, eu vou trazer para vocês, vou apresentar para vocês um espectrofotômetro ultravioleta e visível, indicar as principais partes que compõem esse equipamento e quais as funções de cada parte, tá bom? Então, até a próxima aula.